Pessoal do Top Tube Famosos, a hora chegou. Mandetta, o nosso recado é pra você. Parece que Bolsonaro não está louco como a mídia quer colocar. Parece que a sua hora está mais perto do que você imagina. Eu já havia dito aqui no nosso canal que com toda certeza haviam sim discordâncias dos ministérios do governo Bolsonaro, e isso é uma coisa normal a se ter. É normal que um ministro venha discordar do presidente e o presidente venha discordar dos seus ministros, até que todos eles em uma discussão possam chegar a um consenso, a uma decisão em comum, caminhando para o bem do Brasil. Mas o que não pode se aceitar é que os ministros insistam em resistir àquilo que o presidente encontra como a melhor saída para o Brasil. É preciso que os ministros estejam atentos à lei da hierarquia, ao alto comando, àqueles que são soldados, àqueles que são comandantes, àqueles que são generais, àqueles que são cabos. Existe um exército no Brasil e este exército tem também o seu general. O presidente Bolsonaro vem para derrubar toda a falácia da esquerdalha e para colocar os opositores e oportunistas no seu devido lugar. Para você não ficar surpreso com o que está prestes a acontecer no nosso Brasil, eu tenho que te dizer isso. Bolsonaro descobriu o jogo e agora manda o seu recado direto àqueles que se acham indemissíveis do governo. Mandetta, se você tinha algum plano no oculto, é bom que você entenda que o nosso presidente não é bobo. É claro que nós sabemos que a mídia esquerdalha está trabalhando para chamá-lo de louco, para dizer que aquilo que ele enxerga dentro do seu governo não se trata de algo normal e que o presidente Bolsonaro fala pelos cotovelos, ou então que o nosso presidente Bolsonaro insiste em uma conspiração. Mas o que o povo brasileiro está vendo? Está vendo Mandetta entrar nas lives de artistas, de cantores, falar sobre as suas determinações enquanto ministro da Saúde? Tudo bem, até que aceitamos que o ministro venha dar as determinações, mas desde que ele esteja trabalhando em conjunto com o seu presidente, desde que ele realmente seja fiel ao seu presidente, ao seu chefe, na verdade, ao chefe. Nós vimos desde o início, quando a mídia questionava, muito antes de toda essa agitação começar, muitos dizendo e querendo colocar ali entre Mandetta e Bolsonaro uma crise e querendo dizer se Mandetta achava que sairia ou não do governo. E por várias vezes, pessoal, eu fiquei muito, mas muito desconfiada do rodear de Mandetta e das falas, até mesmo cortando o porta-voz do governo quando disse que estava fora de cogitação a decisão do ministro da Saúde, Mandetta, e ele entrou logo após o porta-voz do presidente dizendo, quando diz que não tem, é porque tem. Esses comentários de Mandetta sempre me deixaram muito, mas muito atenta às atitudes dele. E agora, em outro vídeo, eu disse para vocês, lembrem-se de uma coisa, é normal ter divergências de opiniões, é natural que haja algumas discussões acaloradas para tomar uma decisão em conjunto, mas é bom que estejamos atentos de que Mandetta, ele é um político. Antes dele ser ministro da Saúde, ele já era um político e ele faz parte do DEM. Ele tem um partido e muitas vezes o partido tenta sim entregar decisões que muitas vezes vão contra as decisões do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Está havendo um desgaste? Está sim. Mas até que ponto Jair Bolsonaro pode confiar em Mandetta verdadeiramente? Esse é o nosso questionamento. E diante das últimas atitudes de Mandetta, nós estamos um pouquinho preocupados. E eu digo mais, não se surpreendam com outros ministros caso eles se levantem também contra Bolsonaro. Afinal de contas, o poder sobe na cabeça do homem, sim. Dê ao homem o poder e você o conhecerá. Isso está se tornando muito claro quando nós vemos o nosso presidente, um presidente que dá voz ao povo, um presidente que não mudou as suas atitudes, ele continua o mesmo, desde quando participou das eleições, desde quando era deputado, desde quando a mídia não dava nem moral para ele, porque achavam que ele era um louco. Agora, o que era considerado para o mundo loucura, veio para confundir aqueles que se acham tão sábios. A Bíblia já nos diz isso. E agora é hora do
nosso presidente botar as cartas na mesa. Sem citar nenhum nome, o nosso presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo a apoiadores que algumas pessoas do seu governo de repente viraram estrelas e falaram pelos cotovelos e que não tem medo e nem pavor de usar a caneta se assim for necessário. Disse que a hora deles ainda não chegou e a declaração ocorreu 3 dias depois de Bolsonaro declarar em uma entrevista que nenhum de seus ministros é indemissível. E isso, mais uma vez, o nosso presidente não mudando o seu discurso. O nosso presidente sendo quem ele realmente é. Bolsonaro mandando recado a todos aqueles que estão ali nos bastidores trabalhando contra ele e tentando se colocarem na mídia como uma possível sucessão do presidente da República. Nós precisamos estar atentos a isso e atentos ao que a mídia está fazendo. Primeiro, a mídia vem contra a determinação do presidente Bolsonaro. Segundo ponto, a mídia manipula e de repente até mesmo dentro do governo estão seguindo as notícias da mídia, seguindo orientações de comunistas e não aceitando as determinações de Bolsonaro. Outro ponto, terceiro ponto, de repente começa uma manipulação para haver confusão dentro do governo Bolsonaro. E aí as mentes fracas, claro, cedem às articulações daqueles que se acham donos da informação e do poder. Conseguiram contaminar alguns corações ali, isso está claro. Conseguiram escolher pessoas a dedo que teriam interesses no poder. E agora nós estamos vendo o reflexo de tudo isso. Quem a mídia conseguiu alcançar? Quem a mídia conseguiu manipular? Quem os que se acham donos do poder e donos da informação conseguiram contaminar com o desejo de tomar o lugar do presidente da República. Isso é um caso a se observar e se refletir também, mas Bolsonaro não está louco como a mídia quer colocar. Bolsonaro está muito mais atento do que nós imaginamos. Embora eu ache que muitas vezes ele tem que tomar decisões sim e não falar com ninguém. A decisão foi tomada e pronto, acabou. Ele não tem que ficar dando explicações, porque é nessas explicações que a mídia tem entrado e tem tentado articular mentiras contra ele e colocá-lo como um homem insensato. Bolsonaro é muito verdadeiro nas suas falas. Bolsonaro não mente, Bolsonaro é sincero. E isso, infelizmente, a mídia comprada, a mídia que se vende por interesses, a mídia que manipula, parlamentares que muitas vezes estão nesse jogo da mídia também, eles não têm escrúpulos e eles usam disso para tentar colocar outras pessoas contra o presidente da República. Mas Bolsonaro está atento e neste dia de jejum pelo Brasil, neste dia de orações pelo Brasil, neste dia em que apoiadores estavam lá junto com Bolsonaro, perto da residência de Bolsonaro, Bolsonaro foi muito claro, deixando bem claro que ele está atento a tudo que está acontecendo e que ele vai tomar as devidas providências na hora certa. Ele disse o seguinte: algumas pessoas no meu governo, algo subiu a cabeça deles, estão se achando, eram pessoas normais, mas de repente viraram estrelas e falam pelos cotovelos, tem provocações, mas a hora deles não chegou ainda, vai chegar a hora deles, porque a minha caneta funciona, não tenho medo de usar a caneta, nem pavor, e ela vai ser usada para o bem do Brasil, não é para o meu bem, nada pessoal meu, declarou o presidente na frente do Palácio da Alvorada. Deixa eu te dizer uma coisa, o que a mídia vai fazer com esta declaração é dizer que Bolsonaro é um tirano, autoritário, totalitário, é um ditador. Mas na verdade o que Bolsonaro é um homem sincero que pensa na sua nação e que não vai deixar que políticos, que homens que só pensam no poder e garantem que os seus interesses sejam maiores do que o interesse do Brasil permaneçam ali dentro, ainda que ele tenha nomeado estes homens. Ele não vai permitir que partidos políticos ditem as regras novamente na nossa nação por interesses próprios, por ideologias próprias. O nosso presidente da República pode até, aos ouvidos daqueles que se acham tão bem entendidos, não saber falar, não saber usar as palavras certas, mas ele faz o necessário para que o povo brasileiro, que é o mais interessado nas suas decisões,
possa entender exatamente o que for necessário entender para apoiá-lo e para entender que ele vai derrubar tudo aquilo que for contra o bem maior que é a nossa nação. Se você está com o presidente Bolsonaro, eu quero que você compartilhe este vídeo, que você leve esta informação, que você oriente os seus amigos, familiares e mostre a eles através deste vídeo que há sim uma articulação, há sim um plano sendo executado. Existem pessoas que sim, subiu a cabeça deles, a alta exposição deles subiu a cabeça e eles, conforme a manipulação da mídia, estão achando que são mais apoiados pelo povo do que o presidente Bolsonaro. E é hora de nós provarmos que não. E o nosso presidente está certo. Na hora certa, ele vai usar a caneta. Aqueles que não se arrependem, aqueles que não entendem que existe uma hierarquia e que o presidente Bolsonaro é aquele que presta contas à população de verdade, eles terão que sair. O Brasil precisa avançar. E o Brasil precisa avançar limpo, sem nenhuma influência partidária. Nós não podemos entregar novamente o controle da nossa nação a partidos políticos, a ideologias partidárias. Nós precisamos continuar lutando até o fim para que o nosso Brasil seja nosso. Deixa eu te lembrar uma coisa, o poder emana do povo, o poder emana de você, querido seguidor deste canal. Então vamos fazer valer aquilo que nós tanto temos lutado pela nossa nação. Voltamos já com mais informações para vocês. Daqui a pouco tem mais. Jornalismo dinâmico e com credibilidade é aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e receba conteúdo grátis todos os dias. Você assistiu Top Tube Famosos, um dos maiores canais de notícias do Brasil.